Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um Redireção para a Glória de Deus. Eu sempre digo, esse episódio tá muito especial, mas esse tá. Sabe por quê? Porque a pessoa que tá aqui comigo é a pessoa que o Senhor me deu lá atrás, quando o podcast era apenas um projeto. O Senhor falou, vocês têm que trazer esta pessoa e vocês têm que falar sobre aquilo que para ela é profissão, digamos assim, pra gente é dom de Deus e que, graças a Deus, transborda na nossa vida. Então, fica aí com a gente que você vai saber já já quem tá aqui. Pode rodar, Matheus. Que bom estarmos aqui hoje, muito bom receber, tá participando aqui, convidada também da Edi. E hoje vamos falar de filhos, educação, nossa cara, né? Quando a gente vai falar disso, a gente pensa, quem é que tem que estar aqui, né? Disciplina. Então, pessoal, coração... Tudo para ajudar a gente a crescer como mães. Exatamente. Né? E eu vou ser bem sincera, eu tietei, tá bom, gente? Cris Poli... Muito obrigada pela disponibilidade. A gente sabe que a sua agenda é complicada, mas você deu um jeitinho de estar aqui com a gente. Então, que Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Eu tive que dar um jeitinho mesmo, né? Mas é minha paixão. Falar de educação, falar de filhos e falar de educação cristã, né? Aquilo que eu acredito. Eu creio que o que dá certo, né? Se a gente pode fazer alguma coisa na vida, na nossa vida, dos filhos, dessas mães que estão assistindo. E eu vou além um pouco disso, assim, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil, tá? Porque eu creio que se a gente pode fazer alguma coisa através da educação cristã. Então, aqui estou. E eu vou só uma correção. Você falou que a minha profissão ser educadora, tá? Mas eu vejo que o ministério que o Senhor colocou na minha mão para eu falar e divulgar educação cristã. Exato. Então, a gente percebe que é ministério na sua vida. É ministério. Você sabe o que aconteceu? Eu não nasci no lar cristão, tá? Então, eu nasci em Buenos Aires, aí com meus filhos pequenos, 2 filhos pequenos, eu tenho 3, mas são 2 argentinos e a menina é brasileira. A gente veio aqui para o Brasil, tá? E foi aqui que eu me converti. Foi aqui que me apresentaram a Jesus, né? Foi aqui que eu comecei a conhecer a Jesus, a palavra e tudo isso. Quando eu comecei a conhecer a palavra, eu era educadora desde sempre, porque eu comecei a trabalhar com 18 anos, estava em sala de aula, né? Mas você sabe que conhecer o olhar de Deus para a educação mudou minha maneira de ver educação e de, assim, me apaixonar por educação cristã e aquilo que eu falo hoje, aquilo que eu creio mesmo. E eu creio que Deus me deu essa bandeira, sabe? Vai falar sobre educação cristã. O Super Nani, o programa, eu acho que é uma estratégia incrível de Deus super que a gente tem, né? Para divulgar, né? Porque senão você não teria entrado em contato comigo, né? Como você ia me conhecer? Me fala. Isso. Cris, uma coisa que é interessante é a maneira como o Senhor te alcançou. Porque eu vi como foi. E, inclusive, foi no teu trabalho. Você dando aula. Claro. Maria Luísa é o nome da tua aluna, não é? Maria Luísa. Foi ela que estava dando aula e que o testemunho dela, que, na verdade, ela tinha um problema de depressão. E eu dava aula particular para ela, né? Porque, como eu falei para vocês, dar aula foi toda a minha vida, praticamente. E a minha área é inglês. Eu estudei num colégio bilíngue, então eu fiz a faculdade em inglês. Então, dava aula de inglês para criança e para adulto. E aí, ela estava com depressão, não sabia. Aí ela parou de ter aula de inglês e aí, quando ela retomou, ela compartilhou comigo, né? Que ela tinha ido numa reunião de uma igreja, uma reunião de mulheres, e eu tinha orado por ela e ela estava curada. E ela começou a falar de Jesus para mim. Foi a aluna. Foi uma aluna. Olha como Deus... Olha, eu acho tão incrível esse Deus, viu? Incrível. E foi pelo testemunho... Foi o testemunho do que aconteceu de na vida dela. E ela começou a falar, você tem que vir. E eu trabalhava muito, eu dava muita aula e tudo. Mas foi incrível, né? Porque quando a gente... Bom, não deixa porque eu não conhecia a Deus, né? Mas quando Deus
te segura pela mão, mesmo você não conhecendo, ele vai te levando para você dar os passos que você nem acredita, nem sabe. Porque aí o que aconteceu? Ela falava, não, você tem que vir. Uma terça-feira, 2h da tarde. Eu falei, imagina, terça-feira, 2h da tarde, estou trabalhando, né? Ela falou, ai, tudo bem. Ela falou, vamos orar. Falei, tudo bem. E aí, por incrível que pareça, uma terça-feira, todos os meus alunos do dia todo cancelaram todas as aulas. Acredita? Deus é Adeus, ciência. Ele é muito lindo, né? Aí eu fui, eu lembrei. Falei, Maria Luísa me convidou, deixa eu ir. E eu fui, converti, daí para frente, enfim, começou todo o trabalho. Aí minha família se converteu muito rápido, todo mundo, né? Meu marido veio no ano seguinte, e com meu marido foi muito legal, né? Porque eu falei, eu nem vou contar para meu marido que eu fui, porque meu marido vai falar, o que você está fazendo? Em vez de trabalhar, onde você está indo, né? Então eu fiquei quietinha, né? Falei, bom. Aí até o final do ano aconteceu a mesma coisa umas 2 ou 3 vezes, mais 2 vezes, eu acho que foi. E aí, meu marido um dia olhou para mim e falou, você está bem? Eu falei, eu estou. Por quê? Você está diferente, ele falou. Eu falei, diferente como? Bom ou mal, ou ruim? Não, bom, ele falou. Aí eu peguei e contei para ele, né? Falei, olha, assim. Ele me olhou e falou, pode continuar, porque está fazendo bem para você. Ai, que lindo. Olha o testemunho de mudança. Da mudança, né? Você não percebe, mas Deus vai mudando, mesmo que você não tenha, quer dizer, não frequente assim, diariamente, a igreja e tudo. Aí meu marido se converteu, e meus filhos, 3 filhos adolescentes. Nossa. 14, 16, 18 anos, se converteram assim, todos. O mais novo tinha 1 ano, completou 1 ano no Brasil quando você Não, veio? o Esteban, o do meio, ele completou 1 ano no Brasil. O mais velho veio com 3 anos, fez 3 anos e a gente mudou. Nossa. O Esteban fez 1 aninho aqui e a Luciana nasceu aqui. Ela é brasileira, né? Que bênção. Que coisa. Então, sabe, e aí eu comecei a conhecer a palavra, aí o olhar de Deus para a educação, eu falei, é diferente daquilo que eu aprendi, porque eu tinha todo conhecimento técnico, né? Quer dizer, Você viu as duas partes. Eu conhecia e eu trabalhava com tudo aquilo, mas aí eu vi o olhar de Deus para a educação, eu falei, não, é diferente. Aí a igreja tinha visão também da educação e tudo, né? Então, o pastor foi para os Estados Unidos, ele trouxe um programa bilíngue, né? E eu, como estudei em escola bilíngue, eu tinha experiência de escola bilíngue. Então, eu trabalhei com eles, né? Para trazer isso aí, um programa bilíngue e cristão. Uhum. Eu me apaixonei. Meu marido também, todo mundo. E aí, a gente foi lá. E como nasceu a Super Nani? Bom, a Super Nani é um programa que nasceu na Inglaterra. E o Silvio Santos comprou, né? Comprou os direitos, né? Para produzir aqui, né? Ele trouxe e eu fiquei sabendo depois, né? Porque na hora, como que veio até mim, né? Eu estava trabalhando na escola, sala de aula. Aquilo que eu gostava, inglês, cristão, estava assim, realizada, né? Uhum. Aí um dia entrou a diretora, assim, me olhou e falou, olha, Cris, tem um pessoal do SBT que quer falar com você por um programa de televisão. Falei, programa de televisão? Sim, eu acho interessante, eu acho que você vai gostar, vai lá, mas vai. Ela falou, vai e vai ver. Falei, bom, tudo bem, vamos lá. Você nem estava pensando em nada disso. Foi surpresa Nunca mesmo. sonhei. Olha. Gente, Ai, que lindo. Gente, é muito louco. Deus podia ter soprado antes, né? Olha. Nada. Mas é tão incrível, porque... Por isso que eu falo, eu estou apaixonada por esse Deus, sabe? Como que vai fazendo as coisas, né? Porque eu fui lá, eu falei, tudo bem, vamos lá. Aí eles me apresentaram, falaram, olha, um programa sobre educação, tudo. Eu falei, bom, educação, tudo bem, eu gosto, né? Aí me apresentaram no programa, e eu não conhecia, e eu achei legal, assim, o que ela fazia. Porque na escola, a gente fazia todo um trabalho cristão também com as famílias, sabe? Assim, de comportamento das crianças, tratamento com os pais, enfim, toda essa questão familiar, né? Então, eu falei, nossa, é parecido com o que a gente faz na escola. Então, eu achei legal. Eu falei, gostei. Ela falou, legal. Então, aí eles fizeram assim. Ela falou, olha, a gente vai te apresentar acho que foram umas 4 situações. Como que você resolveria? Aí eu falei, tudo bem. Aí me apresentaram 4 situações de famílias, né? Assim, um casal que tem um filho que faz isso, o que você faria? Aí um casal que vai no supermercado, o filho faz birra, o que você faria? E aí eu fui dando
as respostas. Foi dando as respostas. Aí, quando terminou, eles olharam, olha como são as coisas. Eles olharam e falaram, você sabe que as suas respostas foram as mesmas que a Joe Frost, do programa original, deu? Meu Deus. Eu fiquei assim, né? Glória. Aí ele falou, então... E eu sei entender muito bem, sinceramente. Ele falou, aí a gente quer fazer um teste com você. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Aí eles me levaram já diretamente com as câmeras e tudo, né? Me levaram numa casa onde tinha uma mãe com 2 crianças, num apartamento. Aí eles falaram, olha, o problema dessa mulher com as crianças é assim, 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 assim. Aí você vai entrar e você vai resolver. Tá bom. Eu entrei. Conversei com a mãe, conversei com as crianças. Falei o que eu ia fazer e tudo. Resolveu. É que é o que você fazia todo dia na escola. Sabe? Então, é tão assim, incrível, né? Aí nós saímos, porque já com câmera, com tudo, né? Eu estava com a minha diretora de externa. Aí nós saímos, aí a diretora de externa ligou para o SBT e falou, já temos a Super Nanny. Ai, que coisa mais linda, gente. Aí eles me chamaram para o SBT. Falei, a gente quer contratar você. Bom, eu falei, só eu quero falar primeiro algumas dificuldades que eu acho que tem para isso, né? Eu falei, olha, primeiro, eu sou ovelha, tem gente muito mais nova que eu que pode fazer isso. Segundo, eu não sou brasileiro, então eu tenho sotaque, entendeu? De adulto é difícil perder o sotaque. E terceiro, eu não sei nada de televisão, nunca me interessou, não tenho a menor ideia de nada. Aí eles olharam, estava o diretor, a produção, tudo aí. Olharam para mim e falaram, tá legal, mas a gente quer você de qualquer jeito. Eu falei, tudo bem. E foi assim que eu entrei a lidar com as câmeras, que eu nunca tinha lidado. Aí as pessoas falavam, olha para a câmera, conversa com a câmera, sabe? E foi tão Deus, sabe, que eu fui aprendendo. E eu falei, as pessoas falavam, nossa, parece que você fez isso a vida toda. E nunca tinha feito isso, entendeu? E aí a dinâmica de vida sua muda nesse sentido de exposição? Totalmente, totalmente. Mas o que a gente tem uma vida em família muito forte, né? A gente conserva essa união. Eu tenho 3 filhos, estão todos casados, né? Hoje eu tenho 5 netos, um bisnetinho, mas na época estavam casados também, tudo. E eu chamei eles. Meu marido, lógico, me acompanhava, tudo, mas eu chamei toda a família. Falei, ó, é o seguinte, mas eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, não sei de que maneira vai mudar. E aí eu falei, bom, se vocês estão comigo, tudo bem, a gente entra juntos em tudo isso. Se vocês não apoiam, eu falei, não, pode ir, a gente vai ficar na retaguarda, orando por você. Idade? Então, eles estavam casados com... eles já estavam casados. Estavam casados, os 3, sabe? Estavam casados. Já tinha feito seu papel de mãe? Sim, né? sim. Estava só meu marido me acompanhando o tempo todo, né? Então, e a minha vida mudou totalmente, lógico, né? Em pouco tempo eu tive que parar de trabalhar, sair da escola, né? O que doeu o meu coração, assim. Mas, tudo bem. E aí mudou, né? Porque no começo foi tão grande o sucesso, assim, logo de cara, que eu não estava acostumada a isso. Então, eu ia no supermercado... é verdade! Aí a pessoa te reconhece ali. Não, porque supermercado, cada um está fazendo as suas coisas, sabe? O carrinho. Sempre fui desconhecida, de repente, alguém descobria. E assim, as pessoas não são discretas. Supermercado! E principalmente mãe, porque mundo. A gente fica atrás disso o tempo todo. E tem uma busca nossa da gente procurar a verdade, né? E a verdade só vem de Cristo, só vem do ensinamento bíblico. Então, como que a gente une, né, essa parte do ensino cristão com a educação no filho? Porque a gente tem medo de errar, mas o único que não erra, a gente sabe que é Deus. Mas aí que tá, Alessandra? Então, hoje, por exemplo, bom... Agora faz muito tempo, o programa já parou e tudo, né? Mas eu continuo dando palestra. Não tanto quanto naquela época, mas continuo. E eu falo para os pais, assim, que é uma decisão deles, entendeu? Hoje, 2024, século 21, sabe? A gente tem a informação que você quiser. Apertando um botão, você consegue. Então, você consegue ouvir sobre educação? Consegue. Pessoas capacitadas?
estudiosos, neuros, enfim, do mundo todo. Você tem acesso a tudo isso. Não tem nada que esteja escondido, sabe? Mas são tantas opiniões, A gente fica perdido. que você fica perdido. Porque fulano, ele é uma figura importante, um psicólogo, nananana. Tudo bem, diz isso. Mas aí eu vou ouvir o outro, que também é uma pessoa estudada, que tem um doutorado, tá? Mas a opinião é diferente. Aonde vou? Então, quando você tem a palavra como base, você tem um fundamento, entendeu? Então, você pode ouvir A, B, C, mas se você decidiu seguir isso aqui, isso vai te dar segurança, como mãe e pai, entendeu? Esse ensinamento está de acordo com o que de Deus acordo nos com o que ensina. Deus... E o que Deus está orientando, aconselhando, é eterno, porque era, e continuará sendo a mesma coisa. Então, as dúvidas... Quer dizer, não é que você não tem dúvidas, mas pelo menos você sabe aonde recorrer. Ou seja, independe do advento, tela, tecnologia, a base é a mesma. Por isso que eu falo que é uma decisão. Você tem que tomar essa decisão. Eu não posso fazer por você. Você tem as opções. Eu estou contra essas teorias. Gente, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você é livre, entendeu? Mas você pode avaliar tudo, mas você pode, ouvir tudo, mas eu decido por isso. E eu estava com um desafio na minha casa, que eu fui pela Bíblia, eu vou falar isso, e eu queria muito que você falasse também sobre essa parte, né? Porque é uma dificuldade angústia do nosso coração. Porque a gente lê na Bíblia assim, né, em Provérbios, né, que a gente tem que aplicar a vara. E por uma época eu falei assim, não, tudo bem, aplicar a vara. Aí eu vi alguns livros que falaram, não, aplica a vara, mas você não pode estar nervoso, não pode ter raiva. Mas quando eu aplicava a vara, eu sentia que um filho se manifestava de um jeito mais triste, muito triste, ele ficava melancólico, e o outro revoltado. E foi nessa época que eu fui procurar você na internet, que eu falei assim, não, tem alguma coisa que não está indo bem. Que eu falei assim, não pode ser assim, porque um tá indo para um lugar e outro está indo para outro. Eles estão manifestando um sentimento, cada um de um jeito. E aí eu comecei a buscar, e eu achei super nani. Depois, quando eu vi que você era cristã, eu falei assim, não, ela tem base. Aí eu respeitei mais ainda, que eu vi você no podcast, e aí eu falei assim, não, ela é cristã, eu vi o seu testemunho. Eu falei assim, então a base que ela ensina vem dali. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com muita tranquilidade, porque essa pergunta é constante, né? Quando eu faço uma palestra nas igrejas. A gente precisa constante. disso. Até uma das oportunidades foi o próprio pastor da igreja que estava assistindo a minha palestra, que ele fez a pergunta. E eu falei, Senhor, o próprio pastor... Repete. Quer dizer, é um tema, assim, bem delicado. Tanto é que teve muita oração para saber responder. Eu fui falar com os pastores. E não é entendeu? Porque a pessoa vem assim. Você que é cristã. É verdade. E que você fala nos teus programas. Exato. Que não é para bater. O que você fala da vara? Entendeu? Então, é um desafio, não é para mim, é um desafio para Deus, entendeu? Então, a resposta que eu vou te dar é a resposta que eu entendi, falando com os pastores, orando, e eu creio que é isso aí. Várias coisas. A vara está no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é o Antigo Testamento, tá? E antes da vinda de Jesus, tá? Quando Jesus vem, ele não anula a lei, mas ele acrescenta na lei. Ele falava, aquele que mentia, que não menta mais. Pelo contrário, que ele fale a verdade. Então, não é que você vai punir aquele que estava mentindo. A orientação de Jesus é mudar o comportamento, entendeu? Sim. Então, com respeito à vara, eu entendo que aconteceu a mesma coisa, tá? A vara é muito delicada. A vara é muito delicada. E foi uma coisa que eu entendi sempre. Quando comecei o programa, ele ficou tão famoso que aquilo que eu falava, as pessoas levavam ao pé da letra. A Cris falou. A Super Nani falou. Entendeu? É assim mesmo. É assim Porque eu tenho mesmo. uma filha de 22, Não, apesar dos pequenos, e eu era assim. Não, eu vi, a Cris falou isso. Não, eu sei isso aí. Então, eu falei, é muito delicado. Porque se eu falar, aplica a vara, vai sair todo mundo
com entendimento ou sem entendimento. Verdade. Tá? Porque quando você fala numa igreja, tá? E eu só falei nas igrejas, a minha opinião é essa, mas você faz parte dessa igreja. Se você tem dúvida, você consulta com o pastor e o pastor vai te orientar, entendeu? Eu estou te falando, mas quem vai te orientar é o pastor. Mas se eu falo isso no público, quem é cristão e quem não é cristão vai sair pegando uma vara e espancando as crianças. Sim, com gente, raiva, pelo amor de sem Deus, medir. eu fico... Nossa, eu estava apavorada com isso. Eu falei, eu não posso falar isso. Não posso. Entendeu? É muita responsabilidade. Muito. Porque as pessoas levam o pé da letra. Entendeu? E o meu medo era esse. A Cris falou. Então, você espanca teu filho, você machuca teu filho, você deixa marcas para o resto da vida. Porque a Cris falou. Olha a responsabilidade, entendeu? Verdade. Então, a minha resposta é essa que eu vou dar para vocês. Eu creio que, sim, a vara estava no Antigo Testamento, mas o princípio da vara é o que eu acho que a gente precisa entender e aplicar, entendeu? O que é a vara? A vara é uma correção, tá? Rígida, firme, tá? Que vem depois de você ter tentado resolver o problema com teu filho já algumas vezes, entendeu? Então, eu sou, que é aquilo que eu não tenho nenhuma novidade, você já sabe. Então, primeiro você vai falar, entendeu? Depois você vai falar de novo. Na terceira vez, você já vai tomar alguma medida. Entendeu? Então, essa vara pode ser e deve ser uma atitude mais firme com a criança. Não necessariamente bater nele. Entendeu? Você pode ser firme, você pode colocar um fim, né, ao que estava acontecendo. A direção é a mesma. Você não pode fazer isso nem com raiva, nem quando você está irritada, irada, tá? Porque aí a aplicação da disciplina também vai machucar. Você não precisa bater para você machucar. Você entendeu? Você pode machucar com um gesto, você pode machucar com um olhar, você pode machucar com uma palavra. Entendeu? Porque você não bate, mas você chacoalha. Verdade. Entendeu? Para! Entendeu? E o que eu vejo gera sempre o medo. Exatamente. Né? Então, você não corrige pela mudança, pelo entendimento da criança, pela coisa racional, mas você corrige pelo medo. Ou você grita, tá? Que às vezes você machuca muito mais gritando do que você batendo. Então, eu creio que se você quer aplicar a vara, fica livre para aplicar a vara, mas você tem que saber como aplicar a vara. Entendeu? A vara não é para aplicar de qualquer maneira. Cris, você acha que hoje a gente vive um tempo em que os pais estão tão demandados, tanta coisa, tanta informação, tanto estímulo, e trabalho, e trânsito, e São Paulo, e não sei o quê, falando aqui, né, da nossa realidade. Um pouco antes de vir para cá, eu estava em casa, minha irmã estava em casa. Eu tenho um de 3 anos e ela tem um também de 3 anos. Eles têm 5 meses de diferença. E eu e ela, a gente estava conversando sobre isso, sobre... Às vezes ela falou, às vezes eu tô tão cansada que eu tenho preguiça de educar, de cansaço mesmo. E eu também, aí você acaba cedendo às vezes. Esse eu acho que é o nosso maior problema hoje. É a falta de consistência dos pais pelo cansaço, entendeu? Você fica cansada, você está estressada com coisa para resolver, aí você acaba não sendo consistente. Consistente, o que quer dizer? Você tomar sempre a mesma atitude. E a criança pega isso assim, né? Tranquilo, rapidinho. Porque você está com tanto pouco tempo para educar, que quando você tem, você não quer disciplinar. E geralmente a tendência, a criança te irritar a tal ponto, entendeu? Para te fazer perder o controle e você falar, vai, faz, entendeu? Cris, você acha que tem diferença entre menino e menina? Eu acho que na educação, correção, regras, princípios, não tem nenhuma diferença, entendeu? Mas eu acho que tem tanta diferença quando você tem, né, menino e menina. Bom, para mim foi uma surpresa também, porque eu tive primeiro 2 meninos. Quando nasceu a menina, eu falei, essa que menina nem eu. vai... 2 meninos. Nossa, essa menina vai ficar jogando bola, sabe, com eles. E foi uma surpresa, porque ela fazia as coisas com os irmãos, mas ela tinha o tempo dela, sabe? O tempo de bonecas, sabe? Então, não era que ela não participava, porque ela tinha a influência dos irmãos, a menor, né?
Então, ela fazia, ia atrás deles e tudo mais. Ela tinha o tempo dela, entendeu? Então, eu creio que a diferença assim, de tratamento, tá? É a mesma diferença de tratamento que você faz entre um filho e o outro. Entendi. Porque você tem 3 filhos, eu tenho 3 filhos, os 3 diferentes. Mesmo se eu tivesse trigêmeos, quadrigêmeos, são todos diferentes. Então, eu creio que a mesma diferença de tratamento, tem um mais sensível, tem um que chora quando não sabe resolver uma situação, tem outro que fica bravo, tem outro que responde, tem outro que chuta o irmão, tem outro que bate por baixo da mesa. Cada um é de um jeito. Não é? Então, você tem que tratar diferente. Concorda comigo? Você não pode tratar todos iguais. Deus fala que a gente é único. É único. Né? E é uma super responsabilidade. Muita. Porque, assim, nós somos filhos de Deus. Então, Ele nos educa. E Ele pôs a gente como responsável, mãe, pai, para espelhar Ele com os filhos, né? E aí eu falo, gente, que responsabilidade. A gente ser Deus, assim, Deus não, mas os responsáveis dele aqui na Terra pela educação dessa criança. Mas se Ele trata você e eu de maneira diferente. Se a gente imita Deus, que a gente tem que imitar, lógico, o próprio Jesus, digamos, não para abstrair a figura de Deus, mas Deus aqui na Terra, Jesus, ele tratava seus discípulos de maneira diferente. Tratava um Pedro diferente de um João, entendeu? Diferente de um Tadeu, entendeu? Cada um era diferente. E não é por isso que ele não disciplinava. Entendeu? Talvez com o Pedro ele tinha que ser mais firme pela personalidade do Pedro. O João já era mais tranquilo, mais amoroso, mas não era por isso que não disciplinava, entendeu? E ela faz a mesma coisa com a gente. Com certeza ele te educou diferente de mim, até porque eu conheci ele. Mas engraçado, você sabe que depois que eu conheci a Deus, eu percebi que mesmo não conhecendo, ele já estava me conduzindo. É muito lindo, né? É muito lindo. Eu acho, sabe? Tinha um amor já, né? Pela gente, mesmo a gente sem conhecer. Sem conhecer, sabe? Porque eu vi como que foi. Quando você conhece, você começa a olhar para trás, você vê a linha da história. Não, então, e é tão lindo no seu caso, porque a tua profissão já é linda, maravilhosa, né? Você tá ali cuidando de crianças. Aí Deus fala, peraí que eu tenho um upgrade para ela, né? Por quê? Porque eu amo famílias. Deus ama famílias. Então, eu vou botar a Cris dentro das casas, né? Para ver como que a coisa funciona. Eu lembro que tinha programas que a gente ficava chocado, tamanha violência dos pais com as crianças. Você lembra? O Matheus perguntou para mim antes da gente começar. Edi, mas aquilo, os pais eram... Era verdade. As pessoas pensam... As pessoas pensam que não era verdade, que era fingido, sabe? E eu falo, gente, com criança, você não pode fazer uma cena. O adulto, sim. Até no começo do programa, o adulto se comportava bonitinho e tudo, mas depois ele vai mostrando realmente quem ele é. Com uma criança, não. A criança é autêntica, entendeu? E o cantinho do pensamento, eu fiquei pensando, quando você implantou no Super Nani o cantinho do pensamento... Cantinho do pensamento, disciplina. Né? Da disciplina. Na minha casa eu falo do pensamento, para você ficar pensando. Gente fala isso. Mas eu falei assim, será que isso é de Deus? Aí eu falei assim, não, Deus deixa a gente às vezes quieto ali para pensar no que a gente fez. Ele não para gerar um arrependimento. Da gente. Exato. Às vezes a gente quer a resposta de Deus e ele fala, não vou te falar, já te falei, fica pensando. Muda. Então, esse cantinho é para quê, assim? O que envolve? Não, esse cantinho é exatamente para isso. Por quê? Porque o cantinho da disciplina é um método, tá? É um método. Tem começo, meio e fim. Como todo método, se você aplica direitinho, ele dá certo. Se você não aplica ele direitinho, não dá certo. É simples assim, entendeu? Então, o cantinho da disciplina é assim. Primeiro, você sabe disso. Eu vou repetir uma coisa que todo mundo sabe, né? Você no redireção é a primeira vez. Repete que a gente precisa muito. Então, a primeira coisa, você precisa falar para essa criança o que você espera dela. A criança não sabe. Porque o que você espera é diferente dela. E é diferente do meu. Você foi criado de um jeito, você de outro. A primeira coisa eu preciso falar para as crianças. Olha, não pode bater, por exemplo. Entendeu? De repente, você deixa bater. E a gente acha que é óbvio. Não, os pais, tá o problema, os pais não explicam, não pode bater. Exatamente, entendeu? Então, primeira coisa, fala para o teu filho, olha,
Não pode bater, eu não gosto. Não é bom bater, tá? Segunda coisa, quero que você, sei lá, escove os dentes antes de dormir, tá? A criança não nasce sabendo isso, gente. Não nasce. Terceira coisa, eu quero que você coma sentado à mesa. Não é óbvio, porque de repente o pai come assistindo TV. Então, primeiro você estabelece quais são as regras do jogo, digamos assim, as leis. entendeu? As leis. Então, essa é uma família, na minha casa tem umas regras, na tua tem outra. O que Deus fez com Moisés, as Entendeu? tábuas da lei. É isso aqui, entendeu? Tá, então, é isso aqui. Cada família tem. Podem ser as mesmas? Podem, claro. Se você pega a palavra de Deus, a gente vai ter muita coisa em comum. Mas a tua família tem que ter a sua regra. Primeiro você comunica a criança. A criança precisa entender isso. Por isso que esse cantinho de disciplina é a partir dos 2 anos. Não adianta você falar isso para uma criança de 1 aninho, Não 8 vai meses, saber. porque ele não entende, não é? Que não entende, não cresceu o suficiente para entender. Você fala isso, eu falo, tá bom, combinado? Você faz um combinado, tá bom, tudo bem. Então, ele desobedeceu uma regra que ele sabia. Aí você chama a atenção dele, Joãozinho, vem cá, você lembra que a mamãe falou que não era para bater? Ah, tá bom, estou te dando um aviso, tá? Você não cumpriu a regra. Tá bom, vai lá. Continuou. No mesmo dia, bateu de novo. Aí você chama ele de novo. Você lembra? A regra, não pode bater. Uma vez você não fez, segunda vez você não fez. Se você não obedecer a terceira vez, você vai ficar pensando por que você não está cumprindo uma regra que você sabia, que a mamãe te explicou, entendeu? E que eu já te corrigi. Terceira vez, no mesmo dia. Em que período? 24 horas, não o mês seguinte, tá? Que criança não tem essa... Olha, a mamãe já falou uma vez, já falou 2 vezes, você vai sentar aqui, você vai pensar. Por que você? Porque é uma decisão da criança. A gente precisa ensinar essa criança, desde pequeno, que toda ação tem uma reação, tem uma consequência, entendeu? E a gente ensina assim, entendeu? Então, você desobedeceu, então você vai pensar, porque a próxima vez você vai ter a mesma cobrança, entendeu? Então, você deixa isso. Quanto tempo? É reconhecer o seu erro. Cansar, terminar de cozinhar, o papai... Não, entendeu? Quantos anos tem essa criança? Tem 2 anos? Você vai ficar 2 minutos. Mais do que isso, ele não adianta. Entendeu? Tem que ele fica 3 minutinhos. É. Se não fica, você faz ele ficar, entendeu? Tantas vezes quanto seja necessário. Aí você vai lá, Joãozinho, você pensou, você entendeu? Sim, mamãe, então tá bom. Então vamos dar um beijo, um abraço e vamos continuar. Então, se você faz isso direitinho, cada vez dá certo. Dá trabalho, mas educar. Não, eu estou pensando aqui em mim, por exemplo, que esse é o problema do meu, de 3 anos. Ele bate. Quando eu coloco ele no canto, eu já coloco com raiva. Eu não bato, mas eu já grudo, você vai ficar no quarto. É até bom pra gente parar um pouco, né? Deixar ele no canto. Então, e a hora que você libera do tempo, você não dá o beijo e o abraço, né? Então. A reconciliação, o momento do perdão, da desculpa. E eu acho que isso é importante. Pede perdão. Você sabe como as crianças têm dificuldade de pedir perdão? Não abre a boca, não sai da boca. Não é todo mundo, mas tem criança que não criança fala. E adulto. Exatamente. Nós, seres humanos, né? Não falo. Muito então você vai ficar aqui até você falar. Até não falar, ele não sai. É quebrar a dura serviço. Não, Gil. É difícil falar isso de uma criança, mas é esse jeito. Então, método. Se você coloca teu filho no cantinho de disciplina com raiva, você já não está fazendo já está errado, né? Já errou. Você pode ter acertado tudo. Você errou aí o resultado não vai ser 100%, porque a tua comunicação dele com raiva não é racional, não é tranquila. Sim. O término do cantinho, você não dá um beijo, não dá um abraço, não fala, filho, obrigada, porque eu sei que você vai cumprir, entendeu? Uhum. Então, já não dá certo. Aí o pai vem e me fala, mas o seu método não dá certo. Falei, se você não faz direitinho, não vai dar certo mesmo. Não, e dá muito porque geralmente certo. você tem que fazer isso na hora que você tá falando, né? Num jantar. Aí você não quer sair da mesa, você não quer deixar de conversar, você não quer o privilégio, você não quer sair daquilo que pra você é privilégio pra ir lá educar, né? Sim. Então, é o que eu falei. Dá trabalho? Dá, com certeza. Mas educar dá trabalho. Primeira conversa que a gente teve lá embaixo, acho que foi, né?
E dá trabalho, requer tempo. Você precisa abrir mão de você mesma. E esse método, Precisa. quando eu vejo um método, eu sigo a risca, né? Eu falo assim, vou tentar. Aí, olha, eu falo que dá certo mesmo, pelo meu exemplo, assim. Aí eu fiz durante um dia. Aí eles foram umas 10 vezes no cantinho. Eu falei, não, ela não desistia. Eu falava, ela não desistia. Aí, no outro dia seguinte, continuou. Comecei na terça. Na sexta, e eu tava com o quadrinho, eu fiz tudo. E eu tava com o método do cantinho. Na sexta-feira, aí foi diminuindo, de 10, foi diminuindo. Foi pra 3, foi pra 1. Porque aí eu falei assim, olha, antes deles errarem, eu já falava, olha, no olha, eles já lembravam. Do cantinho, lembrava do cantinho, tudo bem. E ali, eu comecei só a aplicar depois do quadro, que você fala que é o quadro da recompensa. Aí eu falo, gente, o quadro da recompensa também tá na Bíblia, porque a gente foi feito para herdar o reino dos céus. A gente foi feito para um presente celestial. Ele fez a gente para ser recompensado. Mas essa recompensa não é errado, gente. Não é? É errado você comprar a criança. Se você se comportar bem toda semana, eu vou te comprar aquele brinquedo. Isso que está errado. Agora, você reconhecer o esforço do teu filho, porque o teu filho está fazendo um esforço. Sim ou não? Sim. De obedecer regras. Se você fala que no primeiro eram 10 vezes, no segundo foi 7, no terceiro foi 5, no outro... Ele fez um esforço. E ele merece ser recompensado. Merece ouvir da mãe, olha, a mamãe está orgulhosa de você. Entendeu? Foi tudo bem, ótimo. Não ficar lembrando, mas o primeiro dia foram 10 vezes, né? Que a mãe faz isso, né? A gente faz. A gente faz com o marido, né? Vai lá. Entendeu? Lembra que você fez lá quando a gente namorava? Tem que faz perdoar isso com e ponto. também. Entendeu? Tem que perdoar então, lida com a gente também. Muito. Sabe? Então, aí você fala, filho, mamãe está feliz por você, entendeu? Essa semana você não bateu. Você aprendeu que não é para bater. Então, vamos fazer uma coisa que você goste. O que você gostaria de fazer? E eu falo sempre, não compra coisas. Faz coisas com ele. Entendeu? Para aproveitar. E é muito legal, porque as crianças, quando você dá essa oportunidade, eles escolhem coisas legais. Porque as crianças têm pedido ir dormir na casa da avó, sair para fazer um bolo com os pais, ter um tempo. Esse tempo, entendeu? Você não precisa comprar coisas. Não precisa comprar. Que eu acho que esse é um grande erro da nossa geração, né? Eu quero ir no shopping depois. O comprar é mais fácil. É mais fácil. Você investir tempo dá mais trabalho. Ô, Cris, você acha que tem alguma ponte com esse excesso de meu filho é TDAH, meu filho tem isso, tem aquilo, com a falta de empenho dos pais? E aí eu falo por mim, né? O método, por exemplo, nunca apliquei direito. Hoje eu aprendi aqui que eu nunca fiz direito. Então, você acha que esse excesso de diagnóstico, de meu filho tem déficit de atenção, tem relação com essa falta de empenho dos pais na educação? Olha... A terceirização. Tá lá na escola, a escola que... um conjunto de coisas. A gente está vivendo uma época muito difícil para educar filhos, realmente. Por quê? Porque a gente tem muitos desafios, muitas interferências, de tudo. Quer dizer, isso aí... Muito, né? Aí é terrível. Como interfere? Totalmente interfere, de muitas maneiras. Eu não sei se a gente vai ter tempo para falar de tudo isso. Muitas maneiras. Então, as telas são terríveis. Eu vou dizer uma coisa que talvez as pessoas falem que estou exagerando, mas não estou, porque eu tenho ouvido isso de médicos, de pediatras, de neuropediatras, entendeu? Quando a gente deixa nossos filhos estar em contato com tela, celular, iPad, o que for, entendeu? Sem supervisão, sem orientação, sem limites, é a mesma coisa que se a gente estivesse dando droga para meu filho, drogando meu filho, entendeu? Você daria droga para o seu filho? Não. Mas quando você deixa esse celular sem você ver o que ele está acessando, quanto tempo ele passa lá, tá? O que ele vê, se você saber, se você deixa seu filho sozinho no quarto, trancado, e você não sabe o que ele está fazendo,
É como se você estivesse dando drogas. A gente fala para os pais assim, você deixaria seu filho sozinho, numa rua deserta, de noite, sem ninguém? Não, claro que não. Quando você deixa seu filho na frente desse celular, sem nenhum controle, é a mesma coisa. Você não sabe quem está do outro lado. Sabe que Deus me despertou muito para isso, porque às vezes eu deixava, né? Quantos anos? Quando a gente queria almoçar, deixa os meninos no celular. E aí, o que acontece? Aí eu reduzi um pouco o meu horário de trabalho, eu estou mais tempo com eles, então não deixo nada. E o tempo que eu deixo, eu começo a assistir junto. Olha, sem brincadeira, eles estavam no YouTube, eu mudei 2 vezes em 10 minutos o conteúdo. 10 minutos, só 10 minutos. Que os nossos vê o quê? Porque era conteúdo impróprio. E o YouTube totalmente vai lá e impróprio. joga. Você pode até deixar seu filho ver um programa para criança. 10 minutos, olha como... No meio do programa de Vai criança, entrar, você é verdade. entram coisas que eles não estão preparados mentalmente para ver, tá? Nem para entender, nem para receber. Só que como é visual, entendeu? Como é assim, tuc, o negócio fica. Entrou. A gente não percebe, claro, não é um dia, entendeu? É todos os dias, entendeu? Então, isso aí, olha, é uma coisa terrível, terrível. É Então, muito sério. a influência é muito grande. Hoje, eu que trabalho em escola, a gente tem incidência de TDAH, TDAH, enfim, tá? Altíssimo também. Claro, hoje a tecnologia cresceu, melhorou tudo, então hoje tem técnicas para você muito mais sofisticadas do que antigamente, na época dos meus filhos, logicamente, entendeu? Então, hoje são detectadas, assim, irregularidades e tudo muito mais, de maneira muito mais sensível, muito mais, assim, detalhada, tá? Mas eu creio que são várias coisas, tá? Por quê? Porque hoje a gente tem crianças pequenas que têm dificuldade para falar, têm dificuldade para escrever, têm dificuldade para olhar no olho, dificuldade para ouvir, prestar atenção, tá? A uma direção, dificuldade de focar. Então, a criança tem dificuldade para focar. Isso é consequência das telas. Eles não sabem lidar com o ócio, né? Não conseguem ficar parados. Não sabe ficar parado. Você conversa com uma criança hoje, ele fala, ai, não tenho nada a fazer. Tem que ter alguma coisa. Isso, É verdade. A casa cheia de brinquedo e ele quer o celular. Ele fala, gente, a casa é cheia de brinquedo, não dá para inventar alguma brincadeira? Quer só o celular. Troca toda a casa pelo celular. Mas é o que eu te falei. É droga. É droga. O que a droga Verdade, faz? É verdade. Ela Não, e outra coisa. É a dopamina. Que É isso mesmo. a Cris falou aqui no começo, né? Ele olha pra nós. A gente tá onde? Uhum. Tá no celular. É. Tem um monte de Não, coisa pra fazer. Tem filho pra Mas brincar. mamãe está trabalhando. Exato. Mas é o exemplo, né? Então, os pais não têm muita moral, né? Nem autoridade para corrigir. Porque ele olha para você, ele às vezes fala, às vezes não fala. Mas o exemplo somos nós que estamos dando. Então, é muito complexo. A coisa é bem, bem, bem complexa. Eu, talvez, eu não sei se eu sou meio velha, assim, porque já vi muita coisa assim, com respeito a isso, mas eu acho que a gente, os pais, tá? Vocês, porque eu já não tenho filho pequeno, deveriam ser mais radicais. Isso. Eu acho. Sabe por quê? Mudou Até por muito uma o base comportamento. bíblica. A Bíblia é radical. Ou é branco ou é preto. Ou você está com Verdade. Deus, está com o diabo. Não Isso está aí. assim em cima do muro, Não entendeu? tem no meio. Ou tá... É verdade. E aí o ser radical, principalmente com a gente, né? O que adianta a gente querer A começar, brinque? Se eu, por exemplo, às vezes tá lá, né? E usa essa desculpa. Filha, a mamãe tá trabalhando. Não, quero só almoçar um pouquinho, você fica aí. Né? Que virou uma babá, né? Você vai no restaurante, o seu filho tá no É tablet triste. e você tá Sinceramente. querendo comer. Vocês não fazem isso, né? Ai, já fiz muito. Ai, Deus. Mas Deus tá me quebrando com isso. Não faça mais. Não E ele faça me traz mais. pessoas assim pra eu mudar. Não faça mais, não faça mais. Não é? É por eles, é pelo futuro deles. Tanto é que Porque isso traz... Eles são muito pequenos. Ele tem 3 anos. 3 anos tem o teu? tem O 5, meu tem agora 10. 6 e 1 ano e meio. Tudo bem. Mas eles estão em plena fase de formação
neurológica. Vocês sabem que até os 6, 7 anos é o período, olha o que eu vou falar, é muito forte, onde o ser humano estabelece as bases da personalidade do resto da vida. É o que você fala. É o que eu sempre falo. Porque a minha área de atuação é neurociência. Então, eu olho para as crianças... Você sabe muito melhor do que ela eu. Mas por isso que eu tento. Ela fica nervosa. Eu fico nervosa. Ontem a gente foi numa festa de aniversário e ele me deu uma cabeçada. Eu fui embora. Eu saí da festa e fui embora. Falei, eu não vou ficar aqui. E eu não vou bater nele, eu não vou perder a paciência. Mas dentro, internamente, eu tava transtornada. Entende? Ele tem 3, o meu. O meu tem 3 anos. E eu fui pegar ele, porque ele tava rodando atrás de um brinquedo que não podia, e ele me deu uma cabeçada. Eu falei, eu não vou bater, eu não vou brigar, não vou xingar, eu vou embora. Lá em casa a gente conversa, lá em casa a gente resolve. Então, assim, eu olho para as crianças, eu começo contagem regressiva. Ai, meu Deus, vai passar 6 anos, não dá mais tempo. Ai, meu Deus. Eu começo assim. E me dá angústia, me gera angústia mesmo. Porque eu sei que depois não tem o que fazer. Mas então, é o momento de você tomar a decisão certa, entendeu? E eu acho que a decisão é radical. Eu acho que aquilo, sabe, assim, começa devagarinho, tá? Se ele se estava 3 horas na frente do celular, então deixa 2. Não, gente. É radical. O meu só funcionou quando eu fui Vai chorar? radical. Vai. Sabe o que é isso? Síndrome de abstinência. Por isso que chora. Entendeu? A gente na escola, às vezes chega uma criança de celular, você tira o celular para entrar na escola, ele tem os chiliques, gente, que olha... Meu Deus. É droga. É droga. Quando você fala para o pai, ou vocês, mães, aí, que você está dando uma droga, que seu filho vicia, não é que acostuma, vicia. Você sabe que tem clínicas para desintoxicação de celular? Tem gente que se interna para desintoxicar. É muito droga, difícil. gente. É droga, pelo E amor hoje de já Deus. tem no DSM de psiquiatria a nomofobia, que é a nomobiofobia, o medo de ficar sem celular. Então, É desesperador. Edi, você que é área, você sabe Não, mais do que eu. mas eu luto. Eu sou disciplinada. Quando eu aprendo, que nem um método... Eu achei que o cantinho da disciplina, que eu tava fazendo certo. Eu entendi que eu não tô fazendo. Pra mim, mudou. Tipo, vai chegar em casa e acabou. Eu sou radical. Esse, inclusive, é uma característica minha do radicalismo. Porque eu penso assim, Deus, ele não vai... Olha, você vai converter... Mas você pode continuar lá na pornografia, na coisa errada. Não, você converteu, isso é pecado. É pecado, acabou. Corta pela raiz. Corta pela raiz. Eu acho, sabe? É difícil. Claro que é difícil, gente. Eu não estou falando que nada disso que a gente está falando é fácil. É verdade. Entendeu? Mas se você pensa no teu filho, no futuro do teu filho, eu acho que você toma essa decisão. Viu? E outra pessoa não tem coragem de fazer isso. Não. Só a mãe. E sabe que é Se a gente legal? falar assim, fica com tal pessoa, babá. Não vai fazer. Não vai fazer. Não. E quando É a só gente gente não não quando a gente não faz, a gente não tá amando eles. Porque quem ama, Forte isso, né? quem ama, Cuida e educa. disciplina. Entendeu? Você vê como é tudo meu princípio Deus. bíblico? Você vê como é tudo princípio bíblico? É. Ô, Cris, nossa, tem um monte de pergunta, né? Não vai dar tempo, mas tá tudo bem. Vamos lá. A gente vai trazer ela para nossa conferência de mulheres. Tem uma pergunta aqui que eu achei incrível, da Lizzie. Que ela colocou assim, quantas horas uma criança deve ficar na escola? Quantas horas? Não existe esse... Como quantas horas tem que ficar na escola? Gente, tem opções aí. E isso aí eu continuo falando. Eu vou falar porque eu acredito nisso. A escola do futuro é uma escola período integral. Período integral não é para qualquer criança. Tá? Por quê? A gente fala de uma criança que não é inteligente, que nada disso, uma questão de perfil, uma questão física, mental. Tem criança que não aguenta, que precisa descansar, que precisa brincar assim, a tarde toda, que se você coloca num período integral, ela vai estar sofrendo, entendeu? Provavelmente tira notas baixas. Por quê? Entendeu? Então, quantas horas? Depende da família, porque também hoje tem muita gente que coloca período integral Eu tenho um trabalho. filho que vai de boa e o outro que... Exatamente, eu entendeu? dificuldade. Então, quando eu falo não é para qualquer um, não estou fazendo discriminação. Eu estou falando de uma realidade, porque é ruim você ver a criança sofrer. Sofrer, porque ele quer voltar para casa, ele não aguenta, ele fica cansado, exausto no final do dia. Quando essa criança pode ir no meio período,
e ser feliz, aprender. E lá na frente, quando ele quiser, ele vai aprender inglês ou vai fazer algumas outras coisas. Eu acho que esse é o ponto que você falou, ser feliz. Se você vê que ele está feliz, tudo bem. Agora, você vê que o sofrimento dele está se sobrepondo à educação ali, é hora de dar uma parada e deixar ele ser feliz um pouco para voltar à educação, né? O que é porque acaba não absorvendo aquilo que você está querendo, entendeu? Para ele. Então, tem uma idade ideal para ir para a escola? E olha, a escola tem crianças desde 2 anos, agora para o ano que vem, eu acho que vai para 1 ano e meio. Eu acho que a gente, quando começou a escola, começou com 1 ano e meio, e a gente parava assim. Falava assim, a criança ficou em pé, fez sombra, vai para a escola, entendeu? Então, que legal. Eu acho que não tem problema nenhum. Se você coloca no lugar que você confia, que você sabe que vão tratar teu filho bem. Essa foi uma outra pergunta. Como é que a gente escolhe a escola, sabe? E você escolhe, você tem que conhecer a escola. Você tem que fazer assim... investir tempo, aí estamos para você conhecer escolas e você ver qual é a escola para teu filho, tá? Porque aí também tem esse negócio. Eu tive uma experiência eu tenho 3, tá? Quando o do meio, o Estevão, era pequeno, estava na escola, estava o mais velho na mesma escola também. Ele tinha problemas lá na escola. Por quê? Porque ele era muito rápido para estudar, para trabalhar, para fazer. Então, ele fazia a lição dele, ajudava um amiguinho, ainda ajudava a professora e ainda bagunçava, tá? É verdade. Aí me chamaram 50 vezes à escola. Me falaram que ele tinha problemas psicológicos, que tinha que procurar uma psicóloga, que ele tinha problema. Aí eu estava a Supernanny também tem problema, você vê? Exatamente. Aí, no meio de toda essa... Estou falando de muito tempo atrás. Sim. Tinha uma vizinha que era psicopedagoga. E ela conversou comigo e eu compartilhei com ela, porque estava aflita, né? Tá? E ela falou, você nunca pensou que não é um problema do teu filho? É um problema que a escola não é para teu filho? E eu parei e eu falei, será? Falei, talvez, entendeu? O que eu fiz? Eu passei 6 meses indo de escola em escola, procurando uma escola para meu filho. Isso. Uma escola que se adaptasse ao perfil dele. Porque você tem crianças que se adaptam a qualquer lugar. E tem crianças que não se adaptam. Porque é uma questão de perfil, entendeu? 6 meses passei. Eu encontrei uma escola. A escola que era, na época... Não, hoje ainda funciona. É o Colégio Equipe, que era uma escola mais livre, mais solta, meio que alternativa, né? Hoje eu não sei como é que está. Mas naquela época eu falei, essa é a escola para o Estevão. Ele precisa de alguém que deixe ele deslanchar, sabe? Fazer, entendeu? Dito e feito. Melhorou. Acabou tudo. Passou. Junto com ele, tá? Eu falei, essa era a escola para o Estevão. Só que a escola, eu morava na Zona Sul e a escola ficava aqui perto do shopping Eldorado. Era 25 minutos para ir, 25 minutos para voltar, trânsito marginal, tudo. Eu falei, bom, eu falei, bom, eu vou ter que colocar os outros também, aí, porque como que eu vou fazer? Uns aqui, o outro lá. Aí eu coloquei o mais velho ali também. A Luciana não, porque ela era pequena, ela tinha 5 anos e a escola não tinha para essa idade, mas eu escolhi outra escola aí perto. O meu filho mais velho se adaptou numa boa. Mudei de escola, se adaptou. Tem criança que se adapta, entendeu? E tem criança que não. Com o Estevão, acabaram os problemas. Acabaram. Então, é um problema da escola adequado para teu filho. Eu tive esse problema e mudei e passou. Passou. Então, é isso mesmo. Então, às vezes, quando a gente está na escola, a gente fala para as mães, mãe, não é um problema do seu filho, o problema é que não é a escola adequada para seu filho. E o que eu vejo é que a escola tem que ter a cara da família. Tem que ter. Até os princípios. Tem que estar em linha. Que, não tem nada a ver com o que você ensina em casa. Aí o que acontecia? Eu ensinava de um jeito em casa. E na escola, eles, na verdade, não defendiam essa maneira. E ele travou a cabeça dele. É isso que acontece. Porque ele falava assim, não, mas lá minha professora falou isso, e aqui você está falando outra coisa. Era um conflito com a cabeça dele, tão novinho, claro, que ele que travava. Sabe por quê? Porque tanto a família quanto, principalmente nos pequenos, a palavra da professora é muito forte. Muito.
Tanto é que muitas crianças falam que é a segunda mãe, né? A É professora, verdade. não é? Porque, não, minha professora falou. E se minha professora falou que 2 mais 2 são 4, é 4. Se você fala que é 5, é minha professora que falou. Entendeu? Então, se a fala da professora não está em linha com a fala da mãe, da casa, digamos, o conflito é na criança. É o que a gente fala, gente. Família vai continuar com essa maneira de pensar, escola continua. E a criança que está crescendo, se formando, adquirindo, conhecendo a vida, entendeu? Como é que faz isso? Isso acontece com a gente, né? Porque, quando a gente vai para a igreja, que é a nossa escola, e aí, em casa a gente é outra coisa, tem o conflito, né? Claro. Por isso aquilo que eu falei no começo, né? Não sei se a gente estava no ar ou não. Se a escola e a família têm a mesma fala, a gente, para a criança é muito mais tranquilo, e a gente como família tem mais tranquilidade que a gente está conduzindo o nosso filho na direção certa. E aí tem a consistência que você falou. né? Exatamente. Tem um versículo que tem a ver com isso, né? Que fala que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Entendeu? Então, eu tenho falado bastante isso para as mães. Pensa bem, o que é um arqueiro? O que é uma flecha, sabe? É uma coisa que você tem uma corda, que você estica. Quer dizer, o que quer dizer esticar? Você educar, você colocar princípios, sabe? Você dar a extensão certa para você depois poder lançar. Só que, ao mesmo tempo, vocês têm que saber aonde você está lançando. É verdade. Porque as pessoas falam, você lança para o mundo. Não, você tem que lançar certo, né? Na direção ali. Não lança para o mundo. Né? Uma flecha, se você lança sem nenhum vai para o lugar errado. Sem nenhum, você pode machucar. Entendeu? Exato. Você pode quebrar a flecha, machucar o outro que está aqui. Não é assim, entendeu? Isso. Não é lançar para o mundo, é lançar então, se a na escola direção. e a família estão na mesma visão, tá? Não estou falando que é perfeita, ninguém erra, não estou falando nada disso, entendeu? Mas aí, pelo menos, as duas estão pegando essa criança. Olha, qual é meu alvo? É Jesus? Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso alvo? Entendeu? Qual é o nosso alvo? Essa conduta que eu tenho com ele me põe mais perto do meu alvo ou mais longe? Exatamente. Essa escola que ele frequenta coloca ele mais perto ou mais longe? Exato. Porque vamos colocar aqui na escola que é do lado de casa, né? Para facilitar a minha vida e não a dele. Tá errado, né? Então, mas nem sempre a gente pode colocar por questões de logística, enfim. Claro. Mas, nesses casos, que é uma realidade também, eu tenho falado para os pais, olha, tudo bem, você não pode colocar na escola que você queria, mas pelo menos conheça a escola. Sim. Tá? Entre lá, veja quais são os princípios da escola, quais são as regras, para ver, porque teu filho que você está deixando lá é teu bem mais precioso que você vai deixar lá. Então, você tem que ver como que corrige, como que faz, tem castigo, não tem castigo, enfim, conhecer a escola, tá? Pode não ser a escola dos sonhos, mas pelo menos, digamos, não vai estragar aquilo que você educa e aquilo que provavelmente você tem numa igreja que está te suportando. E os meus filhos, eles chegaram esses dias e falaram assim, mamãe, fui para a escola e fiquei de castigo. Eu falei, sua professora te pôs de castigo? Aí ele falou assim, pôs a gente no cantinho. Aí eu falei, tá certo. Ai, meu Deus, Você tem sabe minuto só, Matheus? 1 minuto, então tá bom. Não, pode falar. Tudo isso? 1h40 já? Nós gravamos 1 hora. Tá bom. Então, não, com respeito a isso, você sabe que algumas escolas que eu visitei, que fui fazer palestra, eles tinham cantinho de disciplina dentro de sala de aula. Já tinha. Que demais. O que dá para aplicar, sabe? Dá para aplicar. Eu creio assim, porque alguém já me perguntou, né? Você concorda com fazer isso? E eu tenho falado assim, é meio arriscado, porque de repente tem certos pais que não gostam. Você tem 20 crianças aí. Mas, se tiver uma concordância da direção da escola, da coordenação, entendeu? Você pode optar isso como uma medida e você comunicar aos pais como que funciona. Por quê? Porque numa escola tem regras, tem horário, tem disciplina, tem tudo isso, tem regras, entendeu? Então, você pode colocar isso e você pode ensinar as crianças, olha, essa regra, você vai ser chamado a atenção 1 vez, 2,
Porque depois você vai sentar nesse cantinho ali, entendeu? Não precisa ser exposto, porque a pai fala, vai expor. Não precisa ser isso, entendeu? Mas você pode aplicar esse método, mas tem que haver uma concordância na escola, porque vai ter que enfrentar os pais. Nem todo pai concorda. Eu sei, porque já muitos já discordaram comigo, entendeu? Mas não é ruim. Se você pensa bem o princípio do cantinho da disciplina, é um princípio muito bíblico, sabe? É o que Deus faz com a gente. Se você não para, se você vive a vida e não para pensar no que você está, no seu erro, você não se arrepende. Exatamente. Você vai vivendo. Você entendeu? E é porque, na verdade, é isso. Você insistir no erro que você está sendo corrigida, entendeu? Pelo pai, pela mãe, por Deus. Deus está te corrigindo. Por quê? Porque as coisas não dão certo, entendeu? Então, se você insiste no erro, você sabe que você está pecando, você insiste no pecado. Exato. Entendeu? É a mesma coisa. É princípio bíblico. E é muito interessante porque esse cantinho de disciplina, ele era aplicado pela Jo Frost no programa. E ela não é cristã. Ela não é cristã. Você vê como dava certo. Você viu? Porque a base está certa, né? Entendeu? Exatamente, porque o fundamento é esse. Exato. Que lindo. Então é isso, meninas. Bom, vamos agradecer meninas, aos eu estou nossos... acostumada a falar meninas lá na escola. Ai, gostoso de ser chamada meninas. Vamos agradecer aos nossos apoiadores. Vamos começar hoje pelo arranjo do dia. Sarinha, eu vou começar por você, porque eu sei que você aí desse lado também luta a mesma luta que a gente aqui. Então, pra gente é um privilégio ter uma pessoa como a Cris hoje, transbordando daquilo que Deus derramou no coração dela pro nosso. A Sara, ela o Arranjo do Dia é uma empresa de flores que tem assinatura floral, que toda semana tem flores da estação, coloridas. E além disso, ela tem uma loja no CJ Shops, que você que precisa de flor para mandar, independente da ocasião, vai lá, @Arranjo do Dia, chama a Sarinha e diz que viu aqui no Redireção. A cada dia, selecionamos as melhores flores, pensando em como cada uma pode tocar o coração de quem vai receber. Aqui, cada arranjo é uma obra de arte, criada com muita dedicação e um toque pessoal. Quer trazer beleza para sua vida? Visite a gente e encontre o arranjo perfeito para iluminar o seu dia. Roy Seguros, que está com a gente desde o início do Redireção. A Roy Seguros é uma empresa que trabalha com seguro-saúde, seguro de vida, enfim, tudo relacionado a seguros. E eu sempre gosto de frisar, a Roy é uma empresa que trabalha pautada em cima de valores cristãos. Então, a gente precisa apoiar aqueles que apoiam a obra de Deus. E aí, tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio, e assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. E por último, Riveste Revestimento. Você quer fazer uma obra na tua casa sem que você quebra, enfim, sem aquela sujeira aiada, de uma forma mais simples, eficiente e rápida, vocês têm que entrar em contato com a Riveste Revestimentos. Fazer uma surpresa para minha esposa, deixar a cozinha bem bonita para ela. Falei para ela, vai lá no shopping, aproveita para trocar um sapato que minha filha ganhou de aniversário. O bom desse processo aqui é que não tem quebra-quebra, não tem sujeira com massa. Como é um processo bem fácil, bem limpo, a gente vai acabar terminando bem rápido. Aí ela vai ter uma surpresa aí a hora que ela voltar. A mulher sempre reclamava, a cozinha tá feia, que precisa fazer. Nada mais justo do que deixar ela feliz aí, uma cozinha um pouco mais bonita, né? O amor sempre é uma construção, né? O homem num relacionamento tem que estar construindo coisas novas, né? Não abre, não abre. Ainda não. Pode abrir agora. Que chique! Gostou? Nossa! É de verdade, pode passar a mão, é de verdade. Obrigada! Gente, nós estamos aqui, né, Ale? A sensação que eu tenho é que... Eu sempre falo isso, Cris. O Redireção é um presente, porque primeiro, antes de ministrar todo mundo que vai ver,
a gente aqui é ministrada. E hoje, especialmente, né? Eu tenho 3 filhos, a Lê tem 3, né? Foi um presente para nós. Eu não sei como te agradecer, assim, dizer que Deus continue abençoando o teu ministério, porque muita gente precisa ouvir, a gente precisa de mais presente Super pro Brasil, Ela tinha que ter pra um nossa curso de educação. mentoria para criar Super Nani, né? Nossa, é verdade. Não é? Uma mentoria para pedagogas e a gente pode começar esse movimento, né? Porque a gente precisa disso, né? Essa consistência, essa coerência, né? Essa coisa do... Tem um método, então se aplica o método direitinho, dá certo. Então, assim, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Que Deus te abençoe, abençoe sua família. E, gente, se Deus quiser, a gente vai trazer a Cris mais vezes, porque tem muita coisa para falar, né? Muitos nessa área. assuntos. Obrigada. É um assunto que Não não acaba. acaba. Sempre tem coisa. Não, e dá tem vontade muita de passar coisa um que café, ficou, né? assar um bolinho e ficar Quando aí, a gente né? terminar aqui, vamos perguntar mais coisa. A gente já sabe. Não, obrigada pelo convite, porque falar de educação cristã é minha paixão, como eu falei para vocês, acho que ele falou para mim, olha, vai lá e fala de educação cristã, porque essa a saída, a única saída, não tem outra, gente. É uma bênção trabalhar com aquilo que é ministério. É o futuro do nosso país, né? São as crianças. Porque aquilo, quando você trabalha assim com o que é ministério, aquilo que você acredita e aquilo que você vive, entendeu? Exato. Entendeu? Que lindo. Então, não tem erro, digamos. Eu não vou errar o script, né? É isso aí. Entendeu? Cris, muito obrigada. Obrigada a viu? vocês. Adorei. Obrigada Foi a vocês. ótimo. Foi Obrigada, minha amiga, mais uma vez, de estar aqui dividindo a Ai, mesa comigo, meu Um Barnabé. aprendizado. Obrigada a você. Que Deus abençoe vocês duas também, Amém. tá? Nessa Amém. A você missão. que nos assiste, muito obrigada. Obrigada pela audiência. Vamos dividir essa informação com o maior número de pessoas possível e até o próximo Redireção, se Deus quiser. Tchau, tchau.